Olá, entramos ao vivo, sejam bem-vindas. Hoje, tema sonecas. Como eu disse, eu abri a caixinha esses dias das dúvidas sobre Black Friday e acabou virando caixinha sobre dúvidas de soneca. Então, tô aqui para poder ajudar vocês nesse processo, tá? Vamos chegando enquanto o Instagram vai notificando. Vou esperar aqui um pouquinho mais. Olá, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre sonecas e o quanto esse tema preocupa as mães, né? Também abri caixinha esses dias e perguntei se vocês se sentiam reféns das sonecas. E grande parte de vocês sim, então acredito que hoje nessa live eu vou ajudá-las a perceber que soneca não é bicho de 7 cabeças, dependendo da idade do bebê, exige um pouco mais da gente, mas faz parte e tem como simplificar. E hoje é o que eu vou trazer aqui para vocês de conhecimento, tá? Então sejam bem-vindas. Vou esperar só mais um pouquinho o Instagram notificar aí que eu cheguei. E vocês podem ir mandando as dúvidas. Vai escrevendo aqui e a gente vai vendo se no decorrer eu vou explicando ou se eu deixo para explicar tudo no final para responder, tá bom? Vamos embora. Quem tá aqui fica até o final, porque essa live ela não vai ficar salva aqui no Instagram. Então, se perder, perdeu, e eu garanto que vai ser uma live super importante, tá? Então vamos lá, pessoal. Que as sonecas são importantes, vocês já sabem. Durante o tempo acordado, todos nós, então desde adultos, de bebês, os nossos neurônios, eles vão produzindo adenosina e esse acúmulo de adenosina gera uma pressão no nosso cérebro. Essa pressão gera aquelas sensações ruins de sono. Então, aquela dor de cabeça, aquele enjoo, a gente fica chato, irritado. E quando não vamos dormir, então nossos bebês não são colocados para dormir, ou até mesmo a gente tá com essa pressão, está com esses sentimentos, né, com essas características de pressão de adenosina, e a gente não faz uma soneca ou não inicia o sono noturno, a gente fica irritado, bravo, os bebês choram. Então, a única forma de conseguir aliviar pressão no cérebro, pressão de adenosina, é através do sono. Quando estamos em sono, nós temos um equilíbrio dessa pressão. Então, a gente renova as nossas energias e quando acordamos, estamos preparados para novamente começar a produzir as adenosinas e começar uma nova pressão no cérebro. A diferença é que o nosso sono, ele ao longo da nossa vida vai migrando para uma fase só, para se tornar monofásico. E quando chega nessa fase, o que acontece? A gente não precisa mais do cochilo durante o dia para aliviar essa pressão, somente do sono noturno. Porém, no começo lá da nossa vida, então quando éramos bebês, a gente precisava de muitas sonecas, a gente precisava de muito reparo dessa pressão, exatamente por termos um sono com mais fases, tá? Então, os nossos bebês, eles precisam realmente descansar mais, dormir mais durante o dia, para que essa reparação aconteça e então à noite eles possam ter uma noite melhor, mais tranquila, para que eles fiquem menos irritados durante o dia, para que durante o sono eles consigam armazenar, memorizar tudo o que aprenderam durante o dia. Falando agora dos bebês lá do comecinho, então bebês de 0 a 3 anos. Normalmente, essa fase é a fase mais difícil para os pais, a fase mais difícil para a mãe. Por quê?
a necessidade de soneca é muito grande. Então, um bebê de 0 a 3 meses, ele vai precisar dormir muitas vezes durante o dia. E acaba que nós ficamos reféns dessas sonecas. Então, a mamãe que tá aí com o bebê em fase de esterogestação, ela é uma mãe que precisa se dedicar muito a esse bebê. Então, ela vai passar grande parte do dia dela responsável por sonecas, mamadas e trocas de fralda. Então, quando chega uma mãe até mim com um bebezinho até 3 meses, e ela vem explicar que ela está muito cansada, que as sonecas estão exigindo muito, o que eu sempre falo é: vamos melhorar, vamos tornar tudo mais fácil, porém a quantidade de sonecas, ela vai continuar sendo alta. Conforme ele vai, então no primeiro mês ela é mais alta, no segundo mês fica um pouco menos, no terceiro menos, e aí no quarto já tem uma grande mudança e um alívio para você, mamãe com bebês de 0 a 3 meses, tá certo? Quando a gente fala em janelas de sono, que é o tempo que o seu bebê fica acordado, existem tabelas prontas que vocês podem acompanhar e utilizar para facilitar para vocês. Porém, o que eu aconselho? Que vocês utilizem de janelas de sono, então que é esse tempo padrão, tempo médio que o seu bebê consegue ficar acordado nesse começo de vida, pela questão de que são muitas sonecas. Então, às vezes a gente fica um pouquinho sem direcionamento e essas tabelas prontas realmente funcionam para bebês mais novinhos. De 0 a 3 meses, o ritmo circadiano do bebê ainda não existe. Esse ritmo circadiano é o ritmo das células que comportam 24 horas. Esse ritmo é o que vai fazer a diferença entre dia e noite. Então, se o bebê ele não tem a formação ainda do ritmo circadiano, para ele dormir muito durante o dia, trocar dia pela noite, não faz diferença para ele, porque não tem essa função de dia e noite. Então, nós precisamos trazer essa diferenciação para o bebê. Durante o dia, estimular que as sonecas aconteçam nesse tempo de janela, nesse tempo pré-programado, aí um tempo médio, porque nós temos um gasto de energia que é importante, é necessário, e logo depois o equilíbrio de cansaço. Então, quando se fala de bebês de 0 a 3 meses, normalmente a janela de sono é de 40 minutos até 2 horas no máximo. Então, bebês de 1 mês, eles vão ficar nessa janela de sono pelo período de 40 minutos a 1 hora. Passando aí para os 2 meses, pode chegar até 1 hora, 1h30 acordado. E quando chega próximo ao terceiro mês, aí a gente passa para 1h30 até 2 horas acordada. Então, uma forma de você controlar os horários da soneca na sua casa com bebês até 3 meses é nunca deixar que eles passem de 2 horas acordado. Então, ele tá lá, tá mamando, ficou um pouquinho mais acordado ali com você, já tá curtindo um ambiente mais acordadinho. Quando der esse período de 1h30, 2 horas, leva o seu bebê para fazer a soneca. E você precisa se dedicar para que essa soneca aconteça. O que é importante? Que o sono aconteça. Então, se esse soninho, como a gente está falando de bebês em esterogestação, que são bebês que precisam de muito mais colo, de muito mais aconchego. Então, essas sonecas, elas podem acontecer em qualquer momento, tá? Em qualquer lugar, na verdade. Então, se o seu bebê só dorme no colo, coloca para dormir no colo.
usa o sling para dormir. Pode dormir no carrinho, numa volta num parque, na sala, nessas sonecas, fazer uma cama compartilhada, então a mãe dorme, o bebê dorme. O importante é que essa reparação de cansaço aconteça. Mas, se você já quer iniciar um processo de educação de sono, se você já quer iniciar hábitos corretos de sono, saudáveis, você já pode, desde o primeiro mês do bebê em casa, ensiná-lo a dormir no berço. Então, quando der esse período médio de janela de 1h30 a 2 horas, leva o seu bebê pro quartinho dele. Se ele estiver fazendo quarto compartilhado com vocês, então você leva ele pro quarto. Mantenha o ambiente do quarto adequado para que aquela soneca aconteça. E aí você vai ensinar, estimular o seu bebê a fazer essa soneca dentro do berço, tá? O bebê só vai aprender, bebê só vai aceitar berço se for estimulado dentro dele. Então, mamães que ficam com bebês que fazem todas as sonecas no colo, quando vão passar o bebê pro berço, é muito provável que vocês encontrem dificuldade e resistência desse bebê com relação àquele berço, porque ele não está acostumado a dormir ali, ele não sabe dormir ali. Então, é a mesma coisa de você que está acostumada com a sua cama, que está acostumada com o seu quarto, um dia ser tirada dali e colocada para dormir em outro ponto. Você não vai gostar, você vai reclamar, vai querer entender o porquê daquilo. E com os nossos filhos é a mesma coisa. Então, nesse comecinho de vida, o importante é que esse bebê durma. A melhor das hipóteses é no próprio berço, é já iniciar o trabalho de autonomia, de sono, é que seja feito no quarto desse bebê. Mas se aí na sua casa ainda não chegou nesse ponto, você ainda tá numa fase de entender o que tá acontecendo, sente dificuldade demais em passar esse bebê pro berço, a soneca vale em qualquer lugar e a soneca vale de qualquer forma. Um bebê que dorme no colo, que só faz sonecas no colo, podem ter certeza que esse bebê tá tendo um sono reparador. Ele pode ter futuramente dificuldades em aprender a adormecer e se manter dormindo sozinho, mas que ele tá descansando, ele tá. Quem não descansa é o cuidador que está com aquele bebê no colo, que normalmente somos nós, as mães, que ficam com o dia inteiro dedicado àquele bebê, tá? Então, de forma mais resumida, de 0 a 3 meses, utilizem dessa janela média de sono. Então, seu bebê pode ficar acordado aí num tempinho de 40 minutos até 2 horas no máximo. Deu esse tempo, vai e leva para fazer a soneca. Qual vai ser o horário máximo lá no fim da tarde que esse bebê pode fazer uma soneca? No caso dos bebês de 0 a 3 meses, é um pouco mais flexível essa questão. Então, se o seu bebê iniciar uma soneca mais tarde, por exemplo, não vai influenciar tanto a vida daquele bebê, pelo fato de que ele ainda não tem o ritmo circadiano dele pronto. Então, ele não tem a diferença entre dia e noite. Mas, como eu falei, se você já quer iniciar um trabalho de hábitos saudáveis de sono, o que eu aconselho é que o limite para o seu bebê fazer soneca seja até às 18 horas. Então, a partir das 18 horas, já inicia sono noturno. Bebês de 0 a 3 meses já pode iniciar ritual de sono com eles a partir das 18 horas. E aí, numa média de 18 e 30, 19 horas, esse bebê já está dormindo
e já iniciou sono noturno. O próximo passo vai ser só de manhã, com o ritual de bom dia, onde ele vai passar de sono noturno para sonecas novamente, tá bom? Então, bebês de 0 a 3 meses exigem muito mais da mãe, exatamente porque são muitas sonecas durante o dia. Então, muitas sonecas significam um cansaço muito maior. Até por isso que aconselho encerrar soneca às 18 horas. Porque a partir do momento em que esse bebê inicia sono noturno, ele passa a ter um tempo maior dormindo. Então, normalmente, o sono do recém-nascido vai ter uma duração contínua de 3 a 4 horas. Então, a partir das 18h30, que o seu bebê já vai estar dormindo, você consegue descansar aí pelo menos 3 horinhas, 4 horinhas, para conseguir tomar o seu banho, para conseguir se alimentar, para conseguir dormir junto. Então, aconselho encerrar as atividades de soneca até as 18 horas e então, a partir daí, já iniciar os trabalhos pro sono noturno. Mas, e quando a gente fala de bebês maiores de 4 meses? Bebês maiores de 4 meses, normalmente, eles têm a formação desse ritmo circadiano no 4º mês. Então, a partir dessa idade, dessa faixa etária, o seu bebê, ele já começa, o organismo dele já tem a diferenciação entre dia e noite. E o sono, ele passa por uma maturação muito grande nessa fase dos 4 meses. Ele fica muito mais próximo ao sono do adulto. Sabe que o sono do adulto é monofásico. Então, um sono de bebê mais próximo a um sono monofásico significa que serão necessárias menos sonecas durante o dia. E aí, significa para a mãe que é muito mais fácil trabalhar com sonecas em horários fixos do que sonecas a cada 1h30, 2 horas no máximo, tá? Então, a partir do momento em que o seu bebê, ele tem o ritmo circadiano dele já pronto, já em produção, aí a gente passa a trabalhar com sonecas fixas. E aí a gente já não utiliza mais de janelas de sono. Então, fica muito mais fácil para você ter esse controle, até mesmo na questão da rotina, até mesmo na questão de se programar com relação às sonecas do seu filho, da sua filha, porque você sabe que dentro de tal horário ele vai estar dormindo. Então, você consegue ali se ajeitar para que não atrapalhe, por exemplo, o seu bebê dormir. Se você tiver uma saída, se você tiver uma reunião, se você tiver que fazer algo por você. Então, você consegue encaixar as suas necessidades já nesses horários de soneca fixas. E o que é importante? Que quando o seu bebê tiver a partir dos 4 meses, que você consiga observar se ele já tem esse ritmo circadiano preparado. E quando que você começa a enxergar isso? Quando você começa a perceber que ele já está mais orientado com relação às questões de dia e noite. Então, vai dando o horário das 18 horas, vai escurecendo, você percebe que o seu bebê já começa a entrar no embalo de um sono noturno. Ou a questão da manhã, conforme vai dando o horário aí de nascer de sol, então 5h30, 6 da manhã, o seu bebê, ele já é mais sensível a essas mudanças de dia e noite. Esse é um sinal de que o ritmo circadiano dele já está pronto, né? Já existe um ritmo circadiano. E aí, então, nós vamos trabalhar em fases de baixa energia. Durante o dia, existem 2 baixas de energia. A primeira baixa é das 9 da manhã até as 14 horas.
dentro dessa primeira baixa de energia, você vai incluir duas sonecas principais do seu bebê. Então, a primeira soneca do dia e a segunda soneca do dia. E como identificar dentro desse horário qual o melhor horário para o seu bebê? Você vai primeiro analisar que horário que esse bebê acorda. Então, se é um bebê que acorda, por exemplo, às 6 da manhã, às 6h30, você sabe que até dar 14 horas, por exemplo, para incluir, e dentro desse tempo a gente tem que incluir duas. Então, vocês sabem que perto das 14 horas não dá para ser a primeira, porque já tem que estar incluindo a segunda. Então, a primeira soneca, ela vai acontecer aí no período entre 8 da manhã até as 10 da manhã, mais ou menos. Então, se o seu bebê acorda super cedo, é um bebê matutino que acorda ali por volta de 6 e 7 da manhã, a primeira soneca vai ficar mais próxima desse comecinho de baixa energia. Então, vai ficar mais próxima aí às 8 da manhã. Se o seu bebê é um bebê que já acorda um pouco mais tarde, então ele acorda por volta de 7, 8, 8h30, não adianta querer colocar esse bebê para dormir às 9 da manhã. Ele acabou de acordar. Então, essa primeira soneca, ela vai ser jogada um pouquinho para mais tarde. Então, por volta das 10, por volta das 10h30. E a segunda soneca, ela também vai depender do horário da primeira. Então, do horário em que o seu bebê acorda, do horário que ele faz a primeira soneca, para você conseguir definir um horário para essa segunda dentro desse período de baixa. Então, por exemplo, bebê que acordou às 6h30, por volta das 8h30, ele vai fazer a primeira soneca. E por volta aí das 13 horas, ele vai fazer essa segunda soneca. E aí vocês vão testando esses horários dentro do período de baixa, então que é das 9 da manhã até as 14, o horário que melhor funciona para o seu bebê. Então, hoje eu tentei colocar às 9, não deu certo, foi uma luta, muito choro. Amanhã, tenta um horário mais cedo, tenta um horário mais tarde. E quando você perceber que o seu bebê aceitou aquele horário, que aquele horário não tem briga para dormir, que naquele horário a soneca ela fica mais longa, quer dizer que aquele é o momento de baixa energia do dia, perfeito com o momento fisiológico do seu filho. Então, aquele vai ser o momento da soneca dele. Ali você vai incluir na rotina. Então, nossa, eu descobri que o horário das primeiras sonecas do meu filho deve ser às 9 da manhã. Perfeito! Coloca lá na rotina e aí todo dia vá cuidando para que a soneca, a primeira, seja sempre por volta desse horário que você descobriu. E você vai fazer isso com a segunda soneca também. Então, coloquei para dormir meio-dia, não deu certo. Meio-dia e meio, meu bebê super amou. Ele adorou esse horário, dorme super fácil. Então, coloca lá na rotina e todo dia vai trabalhando por volta desse horário de meio-dia e meio para que realmente comece a condicionar o seu bebê para que naquele horário ele esteja preparado para iniciar a segunda soneca. E aqui nós vamos falar de bebês de 4 meses a 9 meses, então nesse momento. Para bebês de 4 meses a bebês de 9 meses, nós vamos trabalhar com duas sonecas principais, que são essas que vocês vão encaixar no primeiro momento de baixa energia do dia. Só que, normalmente, para eles, fica muito tempo entre o horário que acorda da segunda soneca até o horário de iniciar o ritual de sono e, de fato, dormir. Então, até os 9 meses, é possível incluir um cochilo, uma soneca mais curta. Para quê? Para que o seu bebê não passe tanto tempo acordado
que quando chegue a hora do ritual de sono, ele já esteja muito bravo, muito irritado, entrando aí em efeito vulcânico. Então, até os 9 meses, a gente inclui esse cochilo no fim da tarde, que vai ter a duração máxima de 40 minutos, tá? A não ser que o dia tenha sido muito ruim, muito difícil, vocês podem estender esse horário de cochilo até 1 hora no máximo, até porque a gente não quer uma soneca, a gente só quer uma ponte para que o seu bebê aguente o horário do ritual. E esse cochilo, ele vai entrar bem lá no final do dia mesmo, então bem no final da tarde, por volta aí das 16 horas, das 16h30. E então, o seu bebê consegue esperar até o horário do ritual de sono sem estar em cansaço extremo, certo? A partir dos 9 meses, aí já não existe mais a necessidade desse cochilo. Então, nós vamos passar a ficar somente com as 2 sonecas principais, certo? E lá por volta do 14º mês, então depois de 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, até 1 ano e meio, a gente faz a diminuição para uma soneca apenas. Então, vira uma soneca única. Essa soneca normalmente deve ficar por volta aí do meio-dia até 1 hora para se iniciar. Eu sempre falo que, pela experiência, fica em torno de meio-dia e 45 essa soneca. E aí, o seu bebê, ele já tem um tempo muito maior, a sua criança, ele já consegue ficar um tempo muito maior acordado, sem sentir tanto as pressões de sono. Então, ele consegue ficar a fase da tarde toda acordado e esperar para que o ritual de sono aconteça aí no início da noite, certo? Quando eu falo aqui, então, que com 9 meses a gente tira o cochilo, que com 1 ano e 2, 1 ano e meio a gente tira uma soneca, tudo precisa ser observado no seu bebê. Então, na questão, por exemplo, de sair das janelas de sono do 3º mês e entrar já nessas sonecas fixas no quarto. Primeiro, precisa sempre observar se o seu bebê está pronto para isso. O que pode acontecer? Às vezes nós queremos que aquilo funcione. Então, deu 4 meses, eu não aguento mais fazer tantas sonecas durante o dia e eu vou incluir 2 sonecas fixas e eu vou incluir um cochilo. Só que o seu bebê não aguenta tanto tempo acordado. Ainda pode ser que o ritmo circadiano dele não esteja pronto ainda para aguentar tanto tempo acordado. Ele ainda não tem um ritmo circadiano funcionando. Então, você vai trazer sofrimento para o seu bebê, porque ele não vai conseguir acompanhar o ritmo que você está impondo, vai acabar atrapalhando toda a questão de sono, porque sonecas não vão acontecer, vai ter bebê irritado e você vai acabar se frustrando. Então, é muito importante observar o seu bebê. Tenta aplicar esse horário, percebeu que não deu certo? Vai fazendo ajustes, vai sentindo como seu filho, sua filha reage àqueles ajustes até que chegue em um ponto que fique confortável para o seu bebê e que fique confortável para a sua família. Quando chega nesse ponto, aí sim a gente começa a trabalhar muito mais em cima desses horários fixos, certo? Então eu espero que nessa live rapidinha de hoje, vocês consigam entender que as sonecas, elas são importantes, são elas que fazem esse controle de cansaço dos bebês, para que não fiquem tão irritados ao longo do dia, mas que levar todo esse processo com leveza ajuda muito mais. Então, para vocês terem ideia, o nosso emocional tem tanta influência em cima dos bebês
que muitas vezes nós estamos com os horários certos de soneca, nós estamos com uma rotina boa para fazer as sonecas durante o dia, mas o nosso emocional atrapalha demais, porque a gente está tão focada e a gente se sente tão frustrada quando as sonecas não acontecem, que a gente passa isso para os nossos bebês. E eu sempre falo aqui para vocês, mãe estressada, mãe frustrada, mãe irritada, não vai conseguir um bebê tranquilo e relaxado para conseguir dormir. Então, as sonecas sim são importantes, mas elas fazem parte, na verdade, ela é uma parte muito pequena de todos os ajustes que precisam ser feitos aí na rotina, no dia a dia e na noite desse bebê, tá? Então, o meu conselho é, sonecas são importantes, a gente cuida para que elas aconteçam, mas não fiquem neuróticas com sonecas, não fiquem vivendo em função de que elas aconteçam. Se não deu certo a soneca hoje, se você já tá ali tentando, mãe, bola pra frente. Leva seu bebê, muda o foco, começa a brincar com ele em alguma, muda um pouquinho o foco, volta para uma brincadeira e daqui a pouco você tenta novamente para que essa soneca aconteça, tá? Um outro ponto muitas mães passam o dia inteiro dentro de quarto escuro, tentando que as sonecas aconteçam. E aí, a luz do sol, ela gera o aumento dos hormônios da felicidade. Nós estamos falando de mães que estão passando por um processo de retorno da normalidade dos seus hormônios. Estamos falando muitas vezes em mães que estão em fase de puerpério, onde nós já temos uma queda de hormônios de felicidade, e aí essa mãe passa o dia inteiro no escuro, tentando fazer com que essas sonecas aconteçam. Sabe o que você vai conseguir ficando o dia inteiro dedicadas às sonecas dentro do quarto escuro? Uma tristeza profunda, uma depressão, uma queda de felicidade muito grande. E aí vai entrar em todos os quadros que eu falei aqui anteriormente. Irritação, frustração, tristeza. E como que a gente consegue um bebê relaxado, feliz e calmo se nós não estivermos? Não consegue. Então, tentou, vai lá pro quartinho escuro, ajeitou todo o ambiente, ligou o ruído branco, a temperatura tá maravilhosa, tá tudo certinho. Não aconteceu a soneca? Ficou ali um tempo de 30 minutos e não deu certo? Sai desse quarto, muda o foco, vai brincar com o seu bebê, Fica um tempinho mais acordado e depois você retoma e tenta novamente com que essa soneca aconteça. E se não acontecer no quarto, como falei no início da live, vale que essa soneca aconteça em qualquer lugar. Mais um ponto importante, mãe. As sonecas no começo do dia são mais fáceis de acontecer. Então, aproveite para que essas sonecas aconteçam dentro do quarto, dentro do berço, no ambiente aí mais adequado para elas. E no fim da tarde, elas são mais difíceis de acontecer porque a gente já tem o cansaço do dia inteiro. Então, mesmo que sonecas aconteçam trazendo esse equilíbrio de cansaço, no fim da tarde nós já temos um acúmulo maior, então elas são mais difíceis de acontecer. Então, vale fazer com que essas sonecas aconteçam de todas as formas. Então, levando o seu bebê para dar uma volta de carro, uma volta de carrinho no parque, e aí pode ser de colo, pode ser na rede, da forma que você realmente conseguir que essa soneca aconteça, tá bom? Exatamente para que o seu bebê não fique tanto tempo acordado, vale dormir de qualquer forma. Eu espero de coração
ter facilitado, ter diminuído um pouquinho o peso que essas sonecas causam em nós, que já temos tanto, né, para nos preocuparmos. Então, o importante é que elas aconteçam, não importa como, leve tudo de uma forma muito mais fácil, mais tranquila, sem se cobrar tanto, e eu garanto que vai dar certo, tá, mãe? Então, quando você está bem, seu bebê fica bem, e esse é o fator mais importante. Se um dia foi bom, a gente comemora. Se no outro dia você fez tudo igual, mas não deu certo, faz parte. E aí a gente tem que realmente estar preparada para o próximo dia e torcer para que seja bom. Nunca podemos esquecer que estamos lidando com seres humanos. Então, tem dias que o seu bebê vai acordar super colaborativo, super fácil de lidar, aceitando dormir em todas as sonecas que você propor. E tem dias que ele já vai acordar mais enjoadinho, às vezes mais emocional, dodói, dia de vacina, dente, salto. Então, tem muita coisa aí que envolve o emocional desse bebê. E eu garanto pra você que um dia é sempre diferente do outro e a gente tenta ao máximo manter a rotina, manter os hábitos, manter o ambiente adequado para favorecer e facilitar o processo de sono e o processo de soneca, certo? Essa live ela não vai ficar salva aqui no Instagram, mas ela vai ficar salva no YouTube, no meu canal Sono do Bebê Maísa Máximo. Então, se vocês quiserem rever horários para anotar o que eu falei aqui, vai lá no canal, assiste por lá, vai ficar disponível para vocês. E é isso, mãe, todo bebê tem como melhorar a rotina, tem como facilitar a vida de vocês, só precisa de dedicação, paciência, empatia e conhecer o sono. Lembrando que sexta-feira tem Black Friday aqui, a Black dos sonhos, e eu vou trazer um baita desconto, então são 30% de desconto na consultoria online ou no e-book do Sono do Bebê, tá? E se você tá com dificuldades aí, quer ter o meu acompanhamento de perto, quer que eu monte a rotina de sono do seu bebê e dos hábitos saudáveis, então não perca a oportunidade e garanta a sua vaga aqui nessa sexta-feira. Um grande beijo, a gente vai se vendo aí pelos stories, pelos feeds. Até a próxima. Obrigada a todas que participaram. Tchau, um ótimo dia.